Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa breve palavra e fortalecer o nosso coração na nossa caminhada, talvez trazendo algumas explicações e encaixando mais algumas peças nesse grande tabuleiro, formando assim um quebra-cabeça que possa nos levar ao lugar do propósito. Como que tá, irmão? Como que tá, minha irmã? Não desiste não, hein? Vambora aí colocar um pouquinho mais de força em nossos passos, nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Tenho ministrado bastante ele com vocês e hoje nós vamos falar no capítulo 26, para aquilo que é a nossa conversa. Capítulo 26, a partir do verso 4, diz assim: Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância, entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabe, e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança, no cumprimento da promessa feita a Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. No entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. Por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Glória a Deus. Irmãos, aqui é Paulo, no livro que eu gosto de chamar de A Ponte, a Transição, e eu creio que todos nós somos conexões estabelecidas por Deus entre propósitos que desde a eternidade já existem e estamos aqui para cumprir. O livro de Atos fala justamente disso, de um Deus amoroso que amou os seus filhos e está construindo uma família e resolveu descer aqui para resolver os nossos problemas. Resolvendo o problema de uma vez por todas, assim que formos morar com Ele no céu, eliminando toda a dor, todo o choro e todo o ranger de dente. Enquanto isso, estamos numa missão de aperfeiçoamento e também uma missão de resgate. O quanto mais levarmos junto conosco, melhor. E para isso precisamos ser aperfeiçoados por meio dessa palavra. Paulo está exercendo o seu ministério, irmão. Como muito ele já fazia agora, ele está em correntes. Homens presos que estão com a mente livre, enquanto outros que estão livres estão totalmente presos em suas preocupações e as suas tentativas de domínio e poder. Era o que estava acontecendo, ele estava pregando para Festo, o governador, e o rei Agripa, dando ali o seu testemunho. E esses versículos que eu li são o começo do seu relato. Eu quero trazer eles contemporalizados, trazendo para a nossa vida. Diz assim: Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância, entre meu povo e depois de Jerusalém. Como os judeus sabem muito bem, ninguém poderia desmentir ele. Por quê? Teriam presenciado a infância e a juventude de Paulo. Paulo foi preparado e educado rigorosamente sobre todo o ensino judeu. Provavelmente como Jesus, aos 12 anos de idade, se apresentou ao templo para começar a desempenhar a maioridade religiosa. Naquele momento, os judeus eram preparados, os homens para serem homens e as meninas para serem mulheres. E como eu falo, num contexto de família, irmãos, tendo algumas atividades que seriam características da maioridade. No contexto judeu, não tem, de fato não tem adolescência, lá não tem namoro, é muito levado muito a sério os compromissos relacionais e as pessoas são preparadas para isso, irmãos, desde a infância. E é o que ele está contando, ele fala, ó, eu fui preparado, eu sei o que eu estou falando, eu tenho testemunha, está acontecendo. E o que quer dizer isso, irmão? Que a história de um escolhido de Deus é de preparo até durante o período em que ele está em trevas. Eu quero repetir para que entre em teu coração. A história de um escolhido, ela é de preparo até mesmo durante o período que nós estamos em trevas. Durante o período que Paulo até cria que conhecia Deus, mas de fato ele não tinha havido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a persona de Deus em carne,
O verbo que se fez carne, a própria palavra encarnada, ele não tinha tido uma experiência. E por isso matava as pessoas do caminho, por isso oprimia aquele que de fato estava fazendo uma verdadeira boa ação, que é levar o reino de Deus às pessoas. Paulo era esse, então ele não tinha, mas ele vivia como uma pessoa boa. A história dele, a história de um escolhido é de preparo. Ele estava sendo preparado já naquele momento, irmão. Olha, eu gosto de um versículo que está em João 6,12. Eu vou ler ele com vocês e depois vou comentar um pouco. Diz: depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram, para que não se desperdice nada, ou para que não se perca nada. Esse é o Senhor Jesus falando. No céu nada se desperdiça, irmão, nada. E embora o contexto do texto seja sobre um milagre de multiplicação dos pães, quero trazer para a nossa vida, porque se um Deus que fala para os próprios discípulos, em como ele fala em Mateus 6,34, que nós não devemos preocupar com o que haveremos de comer ou de beber, ou o que haveremos de vestir, porque basta a cada dia o seu próprio mal, está mandando os discípulos a juntarem pedaços de pão naquele momento e falando para não se desperdiçar nada. Imagine daquilo a qual ele permitiu nós passarmos no momento de trevas. Imagine aquilo que nós fizemos, talvez sem conhecimento, mas que já existia propósito de Deus. Ele sempre esteve lá, irmão. Ele sempre esteve lá, minha irmã, olhando e conduzindo os passos. E a glória de Deus é fazer a obra dele de forma escondida, sem que as pessoas percebam. No momento certo ele se manifesta, assim como aconteceu com Paulo. Então nada do que você viveu foi em vão. Eu quero repetir, nada do que você viveu foi em vão. O que Deus faz é organizar os nossos sentimentos, nos curar dos nossos traumas e feridas e usarmos nós com as nossas características como uma faca aguda, apontando para o inferno e saquear de lá. Nós nascemos para mudar o mundo. Eu quero repetir, nós nascemos para sacudir uma geração, nós nascemos para mudar o mundo. E tudo que nós vivemos vai contribuir. Paulo está contando a história, ele fala, também sabem, versículo 5, e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Eu quero fazer uma pausa e falar um pouco sobre seita. Seita, qualquer religião que seja considerada seita, é onde há uma pessoa que comanda, ela é a lei. Por exemplo, se na sua igreja tiver um pastor que não pode ser contrariado e ninguém pode ir contra a palavra dele, provavelmente ele é a lei lá. Provavelmente a palavra dele é a lei. A visão dele é a lei, não a palavra bíblica. 1 de Pedro 4,10 fala da multiforme graça de Deus que é exibida justamente sobre muitas pessoas. Para quê? Para que não haja controle do homem, e sim controle de Deus. Uma seita rígida, a seita fala, olha, eu até entendo a sua opinião, mas aqui é a minha opinião que prevalece. Aqui eu sou o pastor. Não tem um colegiado de presbíteros bem distribuídos e bem sábios, sabe? Para poder opinarem e discordarem, porque a graça de Deus se manifesta de várias formas em várias pessoas, como nós vemos o colegiado dos 12 apóstolos. Nós vemos também de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, Diótrefes, que não recebia João, porque só ele pregava na igreja. Por que ele não recebia? João, o profeta do Apocalipse, o homem que teve visões Apocalipse, andou com o próprio verbo encarnado. Mas aqui ele traz, além dessa seita, ele traz outra informação. Também estejam dispostos a confirmar que vivia como fariseu, irmão. Ou seja, ele vivia, não vive mais. Quer dizer que um momento, meu irmão, não pode definir a nossa história. E que a nossa fraqueza não é moeda por causa da cruz de Cristo. Então toda vez que apontarem para a nossa fraqueza, apontem a cruz de Cristo. Porque um momento não define verdadeiramente a nossa história. Ele viveu como fariseu, mas ele teve os olhos abertos pelo mestre. E eu gosto disso porque mostra justamente, eu quero ler aqui a história da conversão de Pedro, porque nós jamais, irmãos, jamais mesmo conseguiremos falar para Deus quem é a pessoa. Deus sabe melhor de qualquer um do que nós. Na história de conversão de Pedro, de Paulo, Ananias foi enviado para colocar a mão na cabeça dele para que ele recebesse o poder do Espírito Santo e pudesse desempenhar ali o ministério dele.
E na conversa com Ananias eu gosto muito, porque retrata bem isso, e essa característica bastante humana nossa, de olhar para o perigo iminente em forma de Paulo. Olha o que ele fala, Atos 9:13. Mas Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém, e ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais, para todos que o invocam o seu nome. Porém o Senhor disse a Ananias, vá fazer o que eu digo, porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e os reis, e perante ao povo de Israel. Nós não conseguimos falar para Deus o que uma pessoa é. Não consigo, porque um momento não define, não nos define diante de Deus. Meu irmão, um momento ruim, um momento de crise, minha irmã, sabe, um momento difícil que você está enfrentando, não diz. Deus sabe quem você é e Ele acredita muito em você. A cruz é um eloquente grito que ecoará durante toda a eternidade, dizendo de Deus para você, eu acredito em você. Eu quero repetir para quem entra em teu coração. Deus te diz hoje, eu acredito em você. Coloca-te de pé. Eu acredito em você. Você vai muito mais longe do que você pensa que consegue. Eu acredito em você. Você está vivendo talvez um momento difícil, mas Deus acredita em você. Ele te sustenta, te fortalece, te ajuda com a destra da mão vitoriosa dele. Viveu como fariseu, mas não é mais. Porque ele continua falando agora. Versículo 6. Estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. A nossos antepassados, os profetas, ele estava falando. E aqui precisamos compreender, irmão, que todos que se decidirem, todos que se posicionarem, todos que verdadeiramente se levantarem, todos que olharem nos olhos daqueles que são contras, todos aqueles que se colocarem do lado de Deus, se posicionarem para fazer a obra, serão julgados. Você verá que no seu ciclo mais íntimo você não encontrará apoio. E quer saber de uma coisa? É proposital. É Deus colocando a prova para saber se o seu coração é dele ou até mesmo da sua família, se é dele ou se é do seu nicho, da comunidade eclesiástica, se você gosta mais do altar ou se você ama mais a Deus, se você ama mais o seu trabalho ou se você ama mais a Deus. Quando nós nos posicionarmos, meu irmão, você vai perceber que o apoio que você tinha antes já não vai ter mais, porque você já não estará mais sob o controle deles. De fato, verdadeiramente, você passou para o domínio do Senhor. E isso gera uma aflição muito grande dentro do nosso coração. Isso gera dentro do nosso coração perseguição, dentro do nosso coração não, isso é externo, é perseguição que gera medo, que gera incerteza de futuro, insegurança, e algo que somente Deus pode tratar, e Ele pode, irmão. É em oração que nós devemos nos aproximar de Deus. Eu gosto da história de Gideão porque conta bastante disso. Quando o anjo se apresenta a Gideão, ele mostra para Gideão exatamente como ele vê, mas Gideão, no conversar de Gideão com o anjo, nós vamos perceber que ele não se enxergava de como o anjo via. Preste atenção, Juízes capítulo 6, versículo 12 e 13. O anjo do Senhor, e esse o anjo aqui do Senhor é a teofania, que nós acreditamos que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a mesma aparição que Paulo teve. O anjo do Senhor, só que no Antigo Testamento. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, homem valente, o Senhor está com você. Eu vou repetir essas palavras. Homem valente, mulher valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram? Como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora, Senhor, deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio do destruidor dos midianistas. Gideão ainda não tinha sido trabalhado, meu irmão. Estava com o olho na circunstância, estava com o olho em volta,
Estava como Pedro andando sobre as águas e olhando para a tempestade, sentiu o vento forte batendo no coração, podendo se afundar. E uma das coisas que nós vamos perceber, irmão, que Deus ele não nos exime justamente da dificuldade, mas ele nos concede paz no meio dela. No meio da guerra nós experimentaremos a paz. E como que isso acontece? João 16:33. No mundo tereis aflições. E você percebe que, ao contrário das pregações que nós vemos hoje em muitas igrejas, de que a gente vê por aí, pare de sofrer, sabe? Pare de reclamar, pare de sofrer. Não, a minha graça te basta. O amor de Jesus, paz e amor, é Jesus falando para os discípulos: no mundo vocês serão aflitos. Vocês terão aflitos. Mas eu tenho dito isso por quê? Para que em mim tenhais paz. Porque eu venci o mundo. Quando nós nos colocamos, e o que ele está falando é isso, quando nós nos colocamos de acordo com o propósito que ele tem, não importa a tempestade que nós estejamos atravessando, nós não teremos a ausência de aflições e tribulações, mas teremos sim a presença da paz que excede todo o entendimento, ajudando-nos e fortalecendo para que nós venhamos a atravessar ela. E por que nós podemos isso? Porque ele venceu o mundo. Porque a obra da cruz foi consumada. Você percebe a importância da cruz? Você percebe que sem a cruz a igreja é fraca? Porque por causa dele nós podemos suportar dores do mundo. 1 João 4,4: maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Está em nós, irmãos, então nós podemos. E quando nós nos posicionarmos a favor da obra, vai acontecer igual o Gideão ali, ele vai se sentir atacado, nós vamos nos sentir aflitos, porque as pessoas vão virar, o inimigo vai tentar roubar a colheita, o inimigo vai tentar usar contra tudo e todos contra nós, e para o inimigo não há regras. Eram os mesmos que Paulo tinha andado, era a seita. E olha o que ele fala, eu gosto, porque ele fala assim, de fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E no entanto, ó rei, me acusam por causa dessa esperança. Pregam a mesma coisa, falam da mesma coisa, adoram a mesma coisa, louvam a mesma coisa. Mas só Paulo consegue enxergar Jesus. Nem todos conseguem enxergar realidades espirituais. Nem todos conseguem entender a promessa. Então, se ninguém crê, meu irmão, creia você. Se ninguém crê, minha irmã, creia você. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão sendo extremamente atacados dentro da sua própria casa, porque o propósito tem queimado no coração e despertado uma paixão que vai além da morte. Um amor mais forte do que a morte. Um amor mais forte do que a morte. Amor pela vida, amor por Jesus, para cumprir algo que vai além desse mundo e transcende as barreiras que nós podemos ver, são barreiras espirituais. Nem todos conseguem enxergar, mas você já enxerga. E você foi chamado para ser porta, meu irmão. Você foi chamada para ser porta, assim como Paulo. Precisa entender que em João 4:23, o Senhor Jesus revela um desejo do coração do Pai. E de fato chegou o tempo em que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade, e que não adorarão em templo. Agora, eu quero me apegar a essa parte, porque se Deus procura, quer dizer, primeiro, que existem adoradores que não adoram em espírito e em verdade, como esses homens, adoravam dia e noite, mas não eram de verdade, e nem em espírito. E segundo, se ele procura, é porque talvez não seja muito fácil um Deus que tudo vê e tudo sabe encontrar verdadeiramente. Percebe que a batalha vai muito além daquilo que nós pensamos? Em 1 Coríntios capítulo 2, mas quem se propõe a mover-se por isso, irmãos, é algo impressionante. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: entretanto, o homem que não tem o Espírito, e está falando do Espírito Santo, não pode entender nem acertar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucuras, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo.
e que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Nós os compreendemos, mas eles não nos compreendem. Nascemos para ser profetas, nascemos para sacudir uma geração, nascemos para fazer a diferença num mundo corrompido, nascemos para ir além do que o olho vê. Narasoyam Rakabas Neremandarabada kamande shekandarodara mandarabada kamandarabada kamandarika mando soyandarada kaya. Ele vai te levar além. E talvez seja isso um motivo de tanto sufoco. Vai te levar além. Está te fortalecendo. Você se sente mais firme, mais forte. E começou já a parar de dar ouvido para qualquer besteira que lhe falam. Sabe por quê, irmão? Porque você representa, minha irmã, um rei todo-poderoso que nem a morte o pôde parar. Um rei todo-poderoso que tem um controle sobre tudo e sobre todos. E talvez você esteja na fase de Gideão. Porque tudo isso tem me acontecido? É para te preparar. Ele permite a dor, resistência, gladiadores que sabem apanhar e não sabem só bater, que aprendem mais a apanhar do que desferir golpes de verdade. Darabas, Derecamandarabandachaya. Deixa ele fazer. Ele sabe. Agora, ninguém amadurece sorrindo, e a maturidade que ele está produzindo é espiritual. E eu quero partir por final. Porque ele pergunta, confrontando, ele fala: por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? E essa pergunta ela é totalmente cabível, porque não poderiam ir contra o que a história de verdade já tinha relatado. Tentaram impedir, mas ninguém pode impedir Deus de agir. Eu gosto de Jesus Cristo de Nazaré. Esses dias eu acordei Deus me falando, eu estava muito preocupado, sabe assim, irmão, eu tenho os meus momentos de crise e eu não tenho medo de falar isso, embora hoje muito menos do que anteriormente, mas eu acordei com o Senhor falando: Alisson, o maior fato de que eu posso intervir o momento que eu quero, a maior prova disso foi que Jesus desceu na terra, ou seja, o homem se fez carne, irmão. Quando Jesus veio na terra, ele estava intervindo na história da humanidade. Romanos 5,6 conta para nós que quando nós estávamos ainda desamparados, Jesus Cristo veio e desceu na terra. Jesus Cristo nasceu no tempo certo para nos perdoar do pecado. A palavra fala que ainda foi no tempo certo. Ou seja, é uma intervenção que ninguém pode apagar, o inferno não pode apagar. E a mensagem da cruz, ela confronta a humanidade toda, irmão. É muito difícil pensar que mortos ressuscitam. Você já viu? Você já viu um morto se levantando? Eu não vi ainda, mas eu vou ver. Eu já vi mortos espirituais, eu mesmo era um. Mas agora, mortos de verdade, porque se ele levantou os mortos de verdade, quando Jesus Cristo foi ressuscitado, a palavra conta que os que estavam enterrados saíram da sua tumba e começou a andar um verdadeiro The Walking Dead. Que poder tem o nosso Deus. A mensagem da cruz confronta as pessoas e confronta a humanidade. A humanidade jamais vai entender. Mas é você que escolhe o seu lado. 1 Coríntios 1,18. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para quem está sendo salvo. Percebe que sempre há dois caminhos? E o futuro está no seu livre-arbítrio, meu irmão. Está no seu livre-arbítrio, minha irmã. Use-o para fazer a obra que Deus já tem colocado no seu coração, sabendo que até aqueles que duvidam se voltarão, a começar pelos da sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E no final das contas, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.